Olá pessoal, boa noite a todos. Como muitos de vocês, a maioria já me conhece, eu sou o tutor Douglas Berto e hoje eu estou aqui para mostrar como a gente pode construir o quadro trigonométrico, que é uma das ferramentas que estamos estudando esta semana. A gente vai tentar construí-lo no GeoGebra, que é uma forma legal para você levar para os seus alunos, né? Também mostrar a eles como funciona a construção, o que pode servir para ele aprender alguns conceitos básicos de trigonometria, mas também é bom porque você pode utilizá-lo como uma tecnologia. Você pode utilizar o quadro trigonométrico apresentando para os alunos num projetor, o que faz com que fique interativo, eles podem ficar usando. Você pode disponibilizar o link do arquivo que você vai criar do quadro trigonométrico com os alunos, para eles tentarem utilizar nos seus próprios computadores ou celulares. Lembrando que essa plataforma GeoGebra você pode instalar no computador e no celular, mas você também pode utilizar online, então só é um linkzinho que você vai clicar e vai encaminhar você para o site, que pode ser aberto em qualquer navegador. Então, primeiramente eu vou mostrar para vocês a ferramenta física. Esse daqui é o quadro trigonométrico, tá? Como vocês podem ver, vou colocar na posição mais agradável. Como vocês podem ver, ele tem um corpo girante de plástico que indica uma angulação, tá? Os ângulos que a gente tem aqui são os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus e seus respectivos ângulos em outros quadrantes. O interessante do quadro trigonométrico é que ele nos dá uma resposta rápida dos valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Então, se você ver aqui um exemplo, ó, coloco no ângulo de 60 graus, a gente já tem a informação de quanto vale o cosseno de 60 graus, que é 0,5, e quanto vale o seno de 60 graus, que é 0,866, respectivamente 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Assim como o valor da tangente, que é esse eixo aqui, tá? Nesse caso vale 1,732, que a gente sabe que é a raiz de 3. Então vamos lá ver como é que a gente constrói esse objeto aqui de uma forma virtual no GeoGebra. Bom, primeiramente, escolha o navegador de sua preferência. Eu gosto muito de utilizar o Google Chrome, já por costume, né, comodidade. E você vai digitar GeoGebra. Como eu utilizo bastante, o primeiro link já aparece aqui em cima e já vai direto. Caso o seu não apareça, porque você pode nunca ter aberto esse site, você vai pesquisar simplesmente GeoGebra, certo? Vai cair no buscador do Google e é esse primeiro link aqui, ó. Você já pode abrir. Assim que você abrir, você vai cair na mesma página que eu vou cair lá, ó. Iniciar a calculadora e aqui você está, tá? Você está na interface do GeoGebra, onde você vai começar a fazer as suas figuras ou os seus cálculos matemáticos. É a mesma coisa do site que eu abri, só que o meu veio direto, tá? Então vou fechar essas duas janelas aqui, essas duas guias, e a gente agora vai começar a trabalhar. Pois bem, se a gente está construindo um ciclo trigonométrico, a primeira estrutura que eu preciso é do círculo, do básico, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um círculo, vou pedir aqui, ó, existe a opção de você pedir um círculo para ser construído. Pedir o círculo, onde eu seleciono o centro na origem e o valor do raio 1. Lembrando que essa opção aqui é círculo, centro e raio. Tem várias formas de construir um círculo, mas você vem nessa aqui, ó, círculo, centro e raio. Até porque, neste momento agora, você vai estar com um círculo que tem o seu centro no eixo do gráfico, né, em 0, 0, e um raio que vale 1. Foi a informação que eu pedi. Para a gente tirar essa dúvida se realmente é o valor desse raio, eu vou pedir um ponto qualquer que pertence a essa circunferência, que você pode ver que ele pode ser movimentado, ó, em qualquer lugar da circunferência. E vou pedir um segmento de reta, ó, segmento de reta entre dois pontos. Então, segmento entre o ponto A e o ponto B. Esse segmento entre o ponto A e o ponto B, que vai aparecer agora, percebam que ele é o raio da minha circunferência. E ele vai aparecer em todos os lugares, independentemente de para onde eu movimente o ponto B, certo? Perceba que esse segmento entre A e B, que é o raio da nossa circunferência, o valor dele nunca vai mudar, independente da posição de B, tá? O raio sempre vai ser 1. Uma coisa que eu gostaria que vocês notassem antes da gente continuar a nossa construção é que, independente de onde estará o ponto B, ele estará formando um triângulo se eu traçar retas paralelas aos eixos X e Y. Percebam isso aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui que vai do ponto B
até o eixo X paralela ao eixo Y, olha o que vai acontecer. E se eu traçar uma reta que sai do ponto A paralela ao eixo X, eu tenho um triângulo retângulo. E isso vai acontecer para todos os pontos disponíveis de B nessa circunferência. Se eu trouxer o ponto B para qualquer outro lugar, se eu trouxer aqui, ó, terceiro quadrante, e seguir essa mesma regra de traçar paralelas, eu também vou ter um triângulo retângulo. Ó. Eu vou vir agora do ponto B até o eixo de Y, tá? Paralelo ao eixo de X. Olha o que acontece. E agora do ponto A, paralelo ao eixo de Y, até a interseção. Ó, tenho mais um triângulo retângulo. Então sempre vou formar triângulos retângulos com uma característica principal. A distância entre A e B é o maior lado desse triângulo. E o maior lado de um triângulo retângulo é a nossa hipotenusa. Por isso que vai ser possível que a gente calcule as relações aqui, que são seno, cosseno e tangente. É possível que a gente calcule dessa forma. Porque aqui eu tenho um segmento de A a B, que sempre vai ser a nossa hipotenusa, é o raio dessa circunferência. E essas duas retas que eu tracei aqui, ó, essas retas que vêm de B até o eixo Y e de A até aqui embaixo, essas retas elas são os nossos catetos, certo? Então a gente tem a hipotenusa e catetos, logo temos as nossas relações trigonométricas. Próximo passo que eu sugiro a vocês é que vocês localizem 3 pontos. Esses pontos vão ser muito importantes para a gente desenvolver todas as outras características desse ciclo trigonométrico. Quem são os pontos? Bom, o primeiro ponto que eu peço para vocês localizarem é o ponto que vai se mover aqui no eixo de X, que é o ponto que vai representar o valor do nosso cosseno. Peço que vocês localizem também outro ponto que vai estar sempre aqui no eixo de Y, que é o ponto que vai localizar o valor do nosso seno, e outro ponto que vocês vão utilizar para descobrir o valor da tangente, tá? Então vamos lá, um de cada vez. Vamos para o ponto, ó, a gente já tem o ponto A e o ponto B. Eu vou pedir o ponto C, e esse ponto C, ele tem que ser igual a... Eu quero que ele fique nesse eixo aqui, no eixo das abscissas. Então, o valor de Y dele, que é essa ordenada aqui, vai ser 0, tá? Ele não tem altura, então o valor de Y é 0. Vou colocar logo 0 aqui na segunda coordenada. Na primeira coordenada, eu vou colocar a distância em relação a esse ponto aqui, ó, de X, certo? Então, se esse ponto B aqui está numa distância visível de 0,7 aproximadamente, então eu quero que esse ponto apareça aqui, esse ponto C. Então, vamos pedir aqui, ó, eu quero que esse ponto C tenha o X que vale o X de B. Ó, o que vai acontecer? Sempre que eu movimentar esse B, esse C vai acompanhar. Movimento para cá, esse C acompanha. Trago para o próximo quadrante, o B está aqui, o C vai estar sempre no valor de X dele, certo? Então, independente para onde eu levo esse B, esse valor de C vai ter sempre seu valor de X. Outra coisa que a gente pode pedir é o ponto D, e esse ponto D precisa ter agora o inverso, certo? Ele precisa ter a altura desse ponto B, ou seja, o valor de Y. O valor de X, como ele vai estar aqui na origem, é 0, então a primeira coordenada é 0. E a próxima eu quero que ele tenha o Y de quem? De B. O Y de B. Então olha onde ele aparece, ali em cima. Então a gente tem aqui agora 2 pontos que estão variando na minha circunferência. Vocês vão ver que esses pontos serão importantíssimos para mostrar quem é o valor do seno e o valor do cosseno. Agora eu vou mostrar a vocês como pedir o ponto auxiliar que vai ajudar a gente a calcular a nossa tangente. Peçam o ponto E, que seja pertencente à nossa circunferência. Percebam aqui, ó, o nosso auxílio precisa ser uma reta perpendicular, uma reta que seja traçada aqui, ó, perpendicular ao eixo X, perpendicular ao eixo X, ela tem que ser traçada aqui, e que esteja no ponto 1. Então eu vou pedir o E, que é um ponto, eu vou pedir ele 1 e 0, onde ele vai aparecer, é meu ponto E. Eu poderia também pedir aqui em ferramentas, né, ponto, ó, vou pedir aqui para vocês verem, ó, é uma outra escolha também, ponto, e peço aqui meu ponto E, sem problemas. E o que eu vou fazer agora é pedir uma reta, posso pedir aqui também nas ferramentas, ó,
reta perpendicular. Essa reta perpendicular eu tenho que selecionar primeiro o ponto, então selecionei o ponto E, e depois selecionar a reta que ela vai ser perpendicular, que é o eixo de X. Ó, apareceu já a minha reta perpendicular. Então, basicamente, eu tenho a minha estrutura montada. A minha estrutura está praticamente montada. Eu só vou agora precisar pedir os segmentos e os valores de seno, cosseno e tangente. Vamos lá, pedir um a um. Vou começar pedindo um segmento entre o ponto D e B, tá? B e D. Ele já aparece aí, ó. Vou pedir outro segmento entre o ponto B e C, tá? Ele já vai aparecer aí também. E eu preciso de um segmento que parta do ponto B até essa reta, que é quem vai me informar o valor da tangente. Então veja só, para a gente visualizar o que está acontecendo aqui, eu já posso pedir o ângulo formado por esse triângulo aqui, né? Esse ângulo formado pelo ponto EAB. Vamos ver o que é que acontece. Ó. Eu vou pedir o ângulo que é formado pelos três pontos. Pelo ponto E, pelo ponto A aqui, né? É o ponto do meio, A e B. Olha o que acontece. Ele já me deu o valor desse ângulo, né? Ele já me deu o valor do ângulo que, independente da minha rotação, ele vai informar, certo? Até 360, depois volta ao zero. Então a gente já tem aí o valor do nosso ângulo. Vamos ver o que é que acontece agora. A gente não quer o valor da tangente e o quadro trigonométrico físico que a gente tem informa o valor da tangente nesse eixo. Então a gente precisa de um prolongamento dessa reta que toque nesse eixo aqui. Mas vamos parar para pensar um pouco. A tangente é sempre o valor do seno dividido pelo cosseno. E esses valores a gente já tem aqui, a gente só não está explicitando eles, que a gente vai precisar explicitar eles, mostrar eles mais claramente para deixar o quadro mais visível. Mas eu já sei quem são esses valores, porque vejam só, se o seno ele é a altura, ele é referente ao eixo Y, então o seno é esse valor de I aqui. E se o cosseno é referente à distância no eixo de X, então é esse valor de H. Logo, o seno é o valor de I, o cosseno é o valor de H, a tangente é I dividido por H. Então vejam bem, eu vou pedir aqui o ponto F, tal que F seja 1 no valor de X, porque ele nunca vai variar, F sempre vai estar aqui, ó, o ponto F sempre vai estar nessa reta, então o valor de X dele nunca vai mudar, porém, quem vai mudar? O valor de Y. O valor de Y vai sempre estar variando de acordo com o seno e com o cosseno. Bom, um raciocínio que a gente pode ter agora para construir o valor da nossa tangente é que a gente sabe que o valor da tangente sempre é o valor do seno dividido pelo cosseno. Como é que a gente pode descobrir isso? Vejamos bem. Pelo quadro trigonométrico físico, a gente sabia que o valor da tangente ia ser determinado nessa reta aqui, né? Ele sempre ia ser determinado nessa reta. E se a gente sabe que é o valor do seno pelo cosseno, a gente pode tirar a prova que se quando a gente fizer essa operação aqui no GeoGebra, o valor da tangente nessa reta vai ser sempre um prolongamento dessa reta aqui, ó, que passa pelo segmento A e B. Se for um prolongamento, então ok, tá correto, a gente achou o valor da nossa tangente. Então vamos ver lá. Vamos pedir um ponto F que seja igual a 1, porque esse ponto vai estar sempre na reta G, que é essa reta aqui, ó, que vai mostrar o valor da nossa tangente, ele nunca vai sair. E esse valor está onde? Sempre quando x igual a 1. Já o valor de y vai ser quem? O valor do seno, que é essa altura aqui, ou seja, é a altura do ponto B, e a altura do ponto B vai ser dada por y de B. Tudo isso dividido pela distância do eixo x, que é esse h, que é o valor do seno. Seno não, cosseno. Esse valor aí, que é a distância da origem até o ponto C, que equivale à distância no eixo x, é paralelo ao eixo x, é referente ao valor do cosseno. Tanto é que é seno dividido por cosseno. Então, esse valor significa o x de B. Então, x de B, tá? O que é que a gente tem aí? A gente parece ver aqui um prolongamento da reta, não é? Parece realmente ser um prolongamento da reta, o que significa que esse ponto F é o valor
da nossa tangente. Então vamos pedir um segmento de reta aqui que ligue os pontos B e F para a gente ver se realmente forma uma reta. Ponto B e ponto F. Opa! Vamos ver agora se realmente está formando uma reta. E a gente pode ver que está, né? Independente se vai para o eixo negativo ou positivo, a gente está vendo que forma uma reta. Bom, eu mostrei para vocês como é a construção, mas aqui, ó, quando você trouxer esse valor para 90 graus, a tangente vai dar esse valor absurdo. Só que a gente sabe que a gente tem um problema, né? A tangente de 90 graus, ela não existe, porque ela tende a infinito. Então, esse valor aqui está me dando uma informação errada. O que é que eu posso fazer? Como vocês já viram, por que é que o valor da tangente sai daqui, eu posso simplesmente pedir a tangente de alfa. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou poder apagar aqui esse ponto F, e como vocês já entenderam por que esse ponto F é o valor da minha tangente, eu posso pedir simplesmente a tangente aqui, certo? Então vamos lá, ó. Vou apagar, lembrando que eu vou pedir a tangente do ângulo alfa, então é bom copiar aqui esse caractere, porque esse caractere ele não tem no nosso teclado. Talvez tenha aqui, né? Deixa eu dar uma olhada, ângulo alfa, bom, não tem ângulo alfa aqui. Então, realmente, a gente vai ter que vir aqui e pedir, ó, ponto F vai ser igual à coordenada de x vai ser 1, e a coordenada de y, a gente vai pedir a tangente do ângulo alfa. Olha o que vai acontecer. Esse valor vai aparecer aqui do mesmo jeito. A diferença é que quando eu colocar aqui, ó, quando o ângulo for igual a 90, o que acontece? Ele dá uma indeterminação, até porque esse valor aqui tende a infinito, certo? Então, bom, visualmente, o nosso ciclo trigonométrico ele está bem montado já, né? O que é que a gente pode agora? A gente pode deixar ele de uma forma mais agradável e que exponha melhor os dados. A estrutura já está aí. Todos os dados que a gente precisa também dá. Como eu falei para vocês, esse H aqui é o valor do cosseno e é o valor de seno, e eles já se apresentam aqui, ó. Por exemplo, o valor de I é quem? 0,78. Vamos dar uma olhadinha no ângulo que a gente conhece bem. Vamos lá, um ângulo de 30 graus. Vamos chegar o mais próximo possível do ângulo de 30 graus aqui, ó. Aqui, 30,02, um ângulo bem aproximado. Então vamos olhar. Pelo que a gente conhece, o que é que tem que dar? Seno de 30 graus, 1 sobre 2. Então a gente já tem que o segmento I, que é o segmento aqui, ó, da altura, ele tem que dar 1 sobre 2, e realmente é, né? 0,5. E o segmento H, que é o cosseno, tem que ser raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. Aqui, ó, 0,8658, que arredonda para 866. Então a gente já tem os valores de seno e cosseno aqui, tranquilamente. Então o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai explicitar esses valores. Antes de explicitar, vamos tentar deixar mais agradável à vista essas informações que a gente está vendo. Então vamos lá. Eu vou pedir um segmento, né, também do ponto B ao ponto F, para a gente ver que realmente é uma reta e deixar marcado aí, né, as nossas informações. Ó, do ponto B ao ponto F, a gente tem esse segmento e vai mostrar por que essa tangente e em qualquer ponto essa tangente vai estar visível, certo? Então vamos lá, dar uma mudada aí nas nossas informações. Eu vou primeiramente reduzir essa informação desse ângulo. Para mim tem muitas casas decimais, então a gente vem aqui em configuração, depois vem em configuração de novo e coloca para 2 casas decimais, tá? Para 2 casas decimais está ótimo, a gente já consegue ver que esse ângulo, ó, no máximo, ele vai me dar uma informação com 2 casas decimais, o que está de bom tamanho. Segunda coisa que eu gosto de fazer é pontilhar esses segmentos aqui, até porque eles não são tão importantes, eles só servem para nos orientar. Então eu venho aqui, ó, e é o mesmo processo para todos eles. Você pode modificar a cor, colocar aqui azul escuro, e no estilo você diminui a espessura da linha e a opacidade do traço, certo? Olha o que vai acontecer. Veja como é que vai ficar essa linha. Você pode também, se quiser, colocar um pontilhado. Aqui em estilo mesmo você pode colocar um pontilhado. Já dá um diferencial aí no seu traço, certo? Você vai fazer a mesma coisa para o próximo segmento, lembrando que você pode colocar a cor que você quiser, deixar da forma visível aí para você. Interessante que você coloque todos no mesmo padrão, até para ficar visualmente mais elegante. Por último aqui, ó, cor azul escuro,
estilo, a opacidade eu botei 3, a opacidade eu botei 40, espessura eu botei 3 e estilo pontilhado. Então, todas elas estão dessa forma. Posso modificar aqui, estou vendo o meu ângulo. Outra coisa que eu posso fazer também é mudar a cor desse ciclo trigonométrico. Mas uma coisa que eu queria fazer antes é deixar ele mais parecido com o ciclo trigonométrico que a gente tem, o físico. Então, eu vou vir aqui e vou pedir um círculo a partir de 3 pontos. Olha o que vai acontecer. Eu escolho 3 pontos onde eu quero que esse círculo se forme e vou lá. Agora eu tenho ele bem parecido com o círculo trigonométrico, com o quadro trigonométrico que a gente utilizava, né? Com um círculo que se movimenta, certo? Vamos mexer um pouquinho na configuração desse círculo aqui, ó. Eu vou também modificar a cor dele. Vou colocar vermelho. Vou diminuir a espessura da linha e a opacidade do traço. E também vou preencher ele aqui dentro. Pronto. Acredito que ficou visualmente mais elegante. Só que tem algumas informações aí que a gente está vendo. Algumas informações que a gente ainda pode modificar, certo? Como por exemplo, esses nomes dos pontos a gente vai tirar. Esses valores aqui, ó, I, H e J dos segmentos a gente pode tirar. E a gente também precisa explicitar os valores de seno, cosseno e tangente. Então vamos fazer isso aí. Lembrando que você pode utilizar as informações da forma que você preferir. Eu vou colocar aqui da forma que eu acredito ser mais fácil, mas você pode utilizar as informações também direto dos pontos que a gente construiu. Vamos lá, ó. A eu vou representar como seno de alfa, já apresentou o valor. B eu vou apresentar como sendo o cosseno de alfa, já apresentou o valor. E C eu vou apresentar como sendo a tangente de alfa. Lembrem-se que no momento que eu pedir aqui, ele não vai responder. Por quê? Ó, o comando não foi respondido. Por quê? Porque eu já utilizei C como uma variável lá em cima. Ó. O círculo que eu pedi o primeiro, ele está utilizando o título C. Então nunca vai aparecer aqui para mim como C sendo o valor da tangente, certo? Então eu vou ter que pegar outra letra que ainda não esteja sendo utilizada. Então eu vou utilizar outra letra para salvar, vou utilizar a letra E. E vai ser igual a tangente de alfa. O valor da tangente de alfa é igual a, nesse caso, 1,24, e quando eu variar, esse valor vai mudando, certo? Então a gente já tem aí o valor do seno, do cosseno e da tangente. Lembrando que eu poderia pedir esses valores diretamente da estrutura que eu montei. Por exemplo, se eu quisesse pedir o seno sem utilizar a função seno aqui, diretamente de um dado que eu já tenho, eu poderia pedir aqui, ó, um exemplo, z é igual a, eu quero que me retorne o valor do seno. Lembrando que o seno é a altura. Então, quem é essa altura? Essa altura é o y de b. Então, o seno que eu quero aqui, o valor que eu quero que z apresente, seja y de b. Quem é? 0,64. Então, esse valor aqui, ó, que é o valor do seno que eu pedi, ele vai estar presente para todo o local da circunferência, certo? Essa é uma forma de se utilizar. Mas eu posso utilizar dessa forma aqui, que é bem mais fácil. Você poderia fazer seno, cosseno e tangente dessa maneira aqui. Então vamos lá. Para finalizar, a gente vai expor esses valores aqui em forma de texto no nosso gráfico, no nosso ciclo trigonométrico. Então, para escrever um texto, a função que a gente vai utilizar é a função texto. Então você vai escrever texto 1, já que a gente vai utilizar 3 textos. Primeiro você escreve texto 1 vai ser igual a, entre aspas, é muito importante lembrar das aspas, e aí você coloca, ó, seno de alfa igual a, é muito interessante que agora você utilize uma função aqui, ó, configurações, vem em texto, e aqui você vai selecionar qual é a incógnita que você quer que apareça a informação dela. Você vem aqui, ó, no símbolozinho do GeoGebra e escolhe a incógnita A. Quando você der um OK, ele vai dar essa programação aqui, ó, texto 1 igual, entre aspas, o que vai ser escrito, e aqui dentro de aspas novamente o valor que vai aparecer, que é da incógnita A, que é o valor de seno, certo?
Você está vendo que não está aparecendo aqui porque ele está oculto. Quando você mostrar, vai aparecer aqui, ó, o valor do seno de alfa, certo? Você pode separar um pouquinho mais aqui se você quiser, ó, seno de alfa separado do valor do igual, e ó como vai ficar. A informação fica muito mais clara, não é? Oculta e agora não está mais oculta. Então vejam bem, o valor do seno já apareceu e você pode escolher onde esse valor pode ficar. Você pode deixar ele realmente aqui, ó, em cima do eixo. Lembrando que se eu for carregar eu não posso tirar ele de próximo porque o valor dele é referente a esse eixo aqui, mas eu posso escolher um lugar fixo para ele ficar. No momento eu vou deixar aqui, vou dar uma olhada, ó, na mudança da circunferência. Esse valor ele está alterando, né? Ele vai alterando e vai mudando. Ou eu posso colocar ele aqui do lado. Eu vou escolher colocar ele do lado, né? Vou fixar o objeto. Opa, fixar o objeto não. Vou em configurações, venho aqui em posição e vou escolher um lugar para esse objeto ficar, certo? Vou escolher aqui um lugar para ele ficar. Vou trazer ele para aqui para o lado. Informação do meu seno. Vou deixar aqui. Vamos partir agora para a informação do meu cosseno. Vou começar escrevendo texto 2 para diferenciar do primeiro. Vai ser igual a, entre aspas, cosseno de alfa, que é igual a, vou dar um enter e aqui eu vou editar, certo? Configurações, texto, vou dar um espaço aqui para ficar mais visível e vou selecionar a incógnita B, que é a incógnita que representa o valor do cosseno. Então aqui está incógnita B e ela já aparece na tela. Se eu pedir para ela aparecer aqui, ó, texto, ela já aparece. Vamos ver onde é que ela está. Está aqui, ó, cosseno. Vou modificando. Enquanto eu vou modificando aqui o valor desse ângulo, ó, enquanto eu vou modificando o valor do ângulo, ela vai mudando. Outra coisa que eu vou fazer com esse valor aqui é colocar ele numa posição absoluta na tela, né? Escolher um lugar onde ele ficar. Então eu vou colocar ele aqui, ó, embaixo do valor do seno. Trazer ele um pouco aqui mais para o lado. Deixar esses dois valores aqui do lado. Porque independente de onde eu estiver, ó, eles vão permanecer aí, os valores do seno e do cosseno. Se eu for utilizar o círculo trigonométrico mais aqui próximo, eles estão aqui, esses dois valores, certo? Vejam que coincidência, né? Para o próximo, bem próximo ao ângulo de 45 graus, que é o ângulo onde os valores de seno e cosseno se igualam, né? Que são raízes de 2 sobre 2. E por último, a gente vai para o texto 3, que é o texto referente à tangente. Então a gente coloca que a tangente, eu prefiro utilizar a nomenclatura de tangente como TG, né? Posso colocar aqui, ó, TG de alfa é igual a, e agora a gente vai mexer aqui na configuração. Eu venho aqui na configuração texto, vou dar um espaçozinho aqui, ó, e vou dizer quem é a tangente, é minha incógnita E. Selecionei a incógnita E, que é o valor da tangente, e vou botar para visualizar. E também já vou mudar logo a posição, vou pedir uma posição absoluta, para não perder tempo. Tá aqui o valor da tangente, vou trazer para cá, ó. Tenho tangente, seno e cosseno, são os meus valores, e o meu quadro trigonométrico variando. Para ficar mais bonitinho, eu vou vir nesse ângulo aqui, vou modificar a cor, né? Vou deixar numa cor verde, acho uma cor interessante. Vou preencher ele de verde. Preencher ele de verde. Ó, a gente já começa a ver aqui que está um pouco mais visível o ângulo, né? Ele mais aberto, mais fechado. E outra coisa que eu vou fazer também é esconder essas letras aqui. Então eu vou esconder, ó, posso vir aqui e em configurações vou não exibir o objeto, não preciso exibir, mas eu posso deixar o objeto e tirar o rótulo, ou seja, a letra desapareceu, mas o ponto vai ficar. Eu prefiro não exibir o objeto, tá? Aqui também a gente pode mexer, a gente pode tirar, então eu tiro o objeto e tiro o rótulo, lembrando, você deixa da maneira que você quiser. Nesse ponto B aqui, eu também posso tirar, vou deixar o ponto nesse caso, eu vou deixar o ponto, mas eu vou tirar o nome dele. Esse ponto F aqui, eu também vou deixar o ponto e vou tirar o nome dele. E nesse E aqui, eu vou tirar o ponto e tirar o objeto. Por fim, a gente vai tirar os rótulos dos segmentos, né? Então eu vou vir aqui, ó,
nesse segmento D, configuração, retirar o rótulo dele. Vou vir aqui nesse segmento E, vou retirar o rótulo dele também. Nesse segmento F e retirar o seu rótulo. E por fim nesse segmento J e retirar o seu rótulo. E aí está nosso quadro trigonométrico, tá? Que você pode exibir com ou sem malha. Se você quiser, você pode retirar a malha. E aí você exibe o quadro trigonométrico dessa forma. Lembrando que se você quiser exibir esses dois pontos para mostrar aos alunos o que é que estão marcando, você pode voltar aqui, ó, e exibir o ponto C e o ponto D, certo? Então eles podem estar visíveis. E no mais, é isso aí. Seu quadro trigonométrico está pronto para identificar todos os valores dos ângulos de 0 a 360 graus. Então você tem os valores aí de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Outra coisa que é importante lembrar é os valores negativos. Todos eles mostram aqui, tá? Quando seno e cosseno forem negativo, ele mostra, e quando tangente for negativa também, ele mostra aqui, certo? Bom, então esse foi meu modelo de quadro trigonométrico. Você pode ficar à vontade para tentar construir o seu. Lembrando que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Se você tiver algum problema na construção, pode entrar em contato, que a gente está aqui para ajudar, certo? Então tenha uma boa semana de estudos e até a próxima.